Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar como eu faço quando eu preciso fazer um sistema de fixação através de uma mão amiga. Esse sistema é muito comum, pelo menos é o que eu vejo nessa área aqui moveleira, para fazer a fixação dos painéis de parede. Esse método que eu vou mostrar aqui, lógico, não é o único. O lance aqui desse vídeo, quer dizer, de todos os vídeos aqui do canal, sempre tem a intenção de apresentar uma metodologia para que a partir daqui vocês possam ter ideias, né? Ou de fazer igual, ou de ter uma sacada para chegar no mesmo resultado, mas fazendo de uma forma diferente. Sobre o que eu vou apresentar aqui nesse vídeo, eu quero mostrar dois exemplos. A fixação desse painel aqui, que é um painel frisado, fica num quarto e tem uma TV fixada nele, e a fixação dessa adega. Aqui eu vou mostrar mais para que eu possa falar sobre os tamanhos de parafuso e bucha que vai na parede. Inclusive fiz um teste aí, como vocês podem ver, comigo mesmo, subir em cima, para que a gente possa ter uma noção um pouco mais clara, né, sobre esse lance de resistência. Bom, para quem nunca ouviu falar sobre esse assunto, basicamente é o seguinte: a gente precisa fixar uma ripa na parede e vem a outra e encaixa por cima, fazendo com que essa peça que está na frente fique encaixada nessas duas travessas. Para tentar não me estender muito, como eu já vi vários sistemas de fixação legais por aí, desde quando eu comecei a trabalhar com isso, eu vou falar apenas de dois. O primeiro e mais clássico são duas travessas de madeira cortadas num ângulo de 45 graus, fazendo com que esse chanfro que tem em cada uma das peças faça o encaixe entre as duas. O segundo modelo, dá para pegar aí dois sarrafos de madeira, um maior e o outro menor, unir essas duas partes e é esse espaço, ou seja, essa cavidade, vai ser responsável por fazer o encaixe dessas duas peças em outras duas peças, que vão ter a mesma medida tanto na altura quanto na largura. Eu ainda não vou falar sobre os tamanhos dessas unidades de medida, porque nessa parte inicial do vídeo eu gostaria que você pegasse a ideia principal, né? Sobre o que é esse sistema chamado popularmente por aí de mão amiga. Beleza? Então vamos seguir. Começando pelo painel, aqui no projeto técnico, ele tem uma medida total de 2 metros na altura e 1,5 de largura. Eu projetei as peças para fazer a montagem dele dividida nessas duas partes. E aqui atrás do painel, que é o que nos interessa aqui nesse vídeo, tem duas camadas de ripa que fazem esse engrosso de recobrimento de toda a borda. E a gente tem esse espaço oco, né, de vão livre para fazer o encaixe da mão amiga e também poder passar o cabeamento, né, que liga as tomadas e o interruptor. Aqui eu estou usando aquele modelo que eu mostrei antes ali no início do vídeo, não aquele com um chanfro de 45 graus, e sim aquele com ripamento duplo, né, que tem uma peça menor e a outra maior. Beleza, seguindo agora aqui com a montagem prática, para fazer a união dessas duas partes, estou usando primeiro uma camada de cola instantânea, porque essas peças que eu sei que eu não vou mais desmontar, até prefiro, para auxiliar na montagem, usar essa cola porque ela seca rapidinho. Mas o que vai segurar mesmo são os parafusos. Bom, daí eu faço uma distribuição em toda essa superfície com vários parafusos. Sobre o tamanho dessas peças, eu usei na ripa maior 15 centímetros ali na largura e na ripa menor 10 centímetros. E a espessura desse MDF é de 15 milímetros. Bom, concluída essa primeira parte de união aqui dessas travessas, antes de fazer a fixação da parte que fica embutida ali dentro do painel, eu queria passar uma super dica. Como vocês podem ver aí, eu estou usando uma lima para fazer um leve desbaste e tirar um pouco dessa pontinha dessa peça maior que faz o encaixe para facilitar lá na hora da montagem. Porque se não fizer isso, quando a peça está assim, no ângulo de 90 graus, como a gente precisa, como que eu posso dizer, arrochar, ou seja, prender bem esse parafuso lá na parede, pode ser que fique meio apertado para fazer esse encaixe. Então esse desgaste que faz ali com a lima, mas também poderia ser com uma lixa, enfim, vai facilitar muito nossa vida na hora de fazer o encaixe final. Então eu lhe recomendo, para não esquecer, de fazer esse lixamento ali na ponta dessas duas peças, beleza? Seguindo aqui, para fixar a parte que fica no painel, é o mesmo esquema que a gente já viu antes, cola instantânea e parafuso. O que precisa se ligar aqui nessa parte é para não colocar essa peça invertida. Digo, o lado que faz o encaixe entre uma peça e a outra lá na parede. E também o posicionamento, né, de altura aqui na parte de trás do painel. Aqui nesse caso, elas ficaram apoiadas nessa parte que faz o engrosso de borda aqui do painel, não precisa estar ajustando muito, digo, em relação à altura, né? Mas se tivesse que colocar essa peça num posicionamento diferente, talvez um pouco mais centralizado, aí teria que tomar um pouco mais de cuidado sobre a altura que ficaria fixada essa travessa. Bom, nessa primeira parte é isso. Agora vamos lá para a próxima etapa, fazer a fixação dessa segunda peça no quarto,
onde vai ficar instalado esse modelo de painel. Eu vou usar para fixar as travessas que ficam na parede 4 parafusos. Então aqui eu faço primeiro o pré-furo, para fazer a passagem da bucha e do parafuso. Sobre os tamanhos de medida que eu estou usando, na sequência a gente vai ver isso. Vamos focar aqui primeiro na fixação do painel. Bom, eu já fiz ali na parede uma marcação que indica a altura que precisa ficar esse ripamento. Aqui no vídeo não vai dar para ver, mas é uma linha feita com uma lapiseira. Então ali na parede tem uma marcação que está me indicando esse posicionamento de onde essa régua deve ficar. O lance aqui é fazer o furo desse primeiro parafuso, porque os demais a gente vai ajustando com essa ripa já na parede. Então eu faço essa furação usando uma broca vidia, daí coloco a bucha e faz o aperto do parafuso. Ok, agora para os demais parafusos já preciso usar o recurso de nível para ir ajustando essa altura e deixar essa mão amiga alinhada, né, tomando como referência a primeira furação. Para não furar demais a parede, nem de menos, eu uso uma fita crepe para marcar essa profundidade ali da broca. Aqui eu levo em conta a espessura que tem no ripamento mais o tamanho da bucha. Eu sei que parece uma coisa óbvia o que eu vou falar agora, mas vale sempre estar fazendo esse alerta. Sempre que vai fazer qualquer tipo de furação, é importante que você se ligue se não tenha cano nessa parede. Se tiver, bom, daí você vai ter que dar um jeito de desviar esse parafuso de onde está posicionado esse encanamento. Feito isso, eu coloco a bucha junto do parafuso, por isso eu fiz antes lá aquele furo de passagem, e esse furo precisa ficar um pouquinho maior em relação ao tamanho da bucha que vai estar usando. Por exemplo, se eu fosse usar uma bucha de tamanho número 6, faz o pré-furo usando uma broca com um diâmetro de 6,5. Outro exemplo, se eu fosse usar uma bucha de tamanho número 8, faz esse furo usando uma broca com um diâmetro de 8,5. Ah, isso que eu tô falando não é uma regra não, é apenas uma referência. E se quiser fazer o furo de passagem com o mesmo tamanho da bucha, também vai dar certo. Porque desse jeito que eu tô fazendo aqui, eu particularmente, hoje em dia acho melhor. Só pelo lance de agilidade aqui no processo, beleza? Bom, agora vem o mais simples, que é pendurar o painel na parede. Esse tamanho de painel eu ainda consigo levantar sozinho, mas se fosse maior do que isso, já ia precisar que alguém ajudasse para fazer essa montagem. Então beleza, aqui é isso. Já na parte de cima aqui do painel, eu acabei fazendo a fixação, usando apenas parafuso ali nas bordas. Essa parte aqui de baixo do painel já ficou tudo muito bem fixado. Então ela serviu mais de apoio, né, para encaixar essa segunda parte do painel, e eu achei assim mais prático de estar fazendo esse sistema de montagem. Legal, agora deixa eu mostrar um outro exemplo e também vamos falar sobre as medidas de parafuso e tamanho de bucha. Para fixar essa adega, o sistema de mão amiga que eu usei muda apenas o chanfro de encaixe, que é esse corte feito com um ângulo de 45 graus. Bom, é um ripamento duplo, a espessura do MDF é de 15 milímetros e tem uma largura de 15 centímetros para cada parte dessas travessas. Para fixar na parede é o mesmo esquema de antes, não vai mudar em nada aqui nesse processo. Faz o furo ali com a broca, nivela o sarrafo para que fique numa posição reta, põe as buchas e aperta o parafuso. E a bucha que eu estou usando aqui é uma bucha de número 6, com tamanho de parafuso 5x80. Esse é um assunto que rola até uma certa polêmica aí em grupos de discussão, porque eu vejo teorias diversas, né, sobre o que dá certo e o que não dá. Então eu fiz essa parte, mas para mostrar um exemplo prático, né, e tentar esclarecer um pouco melhor esse assunto, para que você possa, a partir daqui, como que eu posso dizer, ter mais fundamentos para lhe auxiliar nesse processo de decisão sobre os tamanhos de medida, tanto de bucha quanto de parafuso, que você pode usar aí nas suas montagens. Como vocês podem ver aí, eu subi em cima dessa adega que está suspensa na parede, digo, sem apoio ali embaixo, né? Eu não sei muito bem ao certo o peso que tem essa estrutura, mas esse caixote que representa a adega não é assim tão levinha para levantar não. Acredito que tem entre uns 25 e 30 quilos. Aí tem que considerar ainda mais o meu peso, que vai ficar em cima dessa estrutura, então tranquilamente vai passar aí de 100 quilos o que esses parafusos aqui estão suportando. Mas como isso aqui é apenas um teste de resistência, e eu quero apenas passar aqui para vocês algumas referências que eu costumo utilizar, então vamos começar falando sobre o tipo de bucha. Eu uso sempre essa bucha universal. Eu não sei na sua região se chama assim, pelo menos aqui eu compro por esse nome. A diferença dessa bucha para aquela bucha mais comum é o lance da resistência. Porque quando a gente coloca ela na parede e usa um parafuso com um tamanho um pouquinho maior, me refiro ao tamanho de comprimento, é isso que acontece por dentro da parede, conforme está aparecendo aí nessa imagem. A bucha sofre uma espécie de compressão quando esse parafuso passa, fazendo com que ela tenha um melhor aperto em relação àquela outra bucha mais normalzinha, que na minha opinião é bem safadinha. Sobre os tamanhos de bucha, eu uso para painel de parede
a bucha de tamanho número 6. Para armário, mesa, bancada, enfim, peças que fiquem apoiadas no chão, mas que precisem ser fixadas numa parede, também uso a bucha de número 6. Para os modelos de mobília que precisem ficar suspensos, como por exemplo, um armário de cozinha que fica em cima, daí eu já costumo utilizar uma bucha de número 8. Já para outros tipos de mobília, que podem vir a ser muito mais pesados dos que eu falei aqui anteriormente, que me deixa meio na dúvida sobre um tamanho de bucha que preciso usar, bom, daí depende. Eu tenho que decidir isso na hora, não tem uma regra certinha não, porque, tem tanta coisa hoje em dia aí no mercado sobre sistemas de fixação que pelo menos eu não consigo explicar assim num vídeo curto como esse. Mas a minha intenção aqui é poder conseguir passar algumas referências, junto de alguns testes práticos, como vocês viram aqui nesse vídeo, para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Eu espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado nessa questão sobre a mão amiga. Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu e até a próxima!